Boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui presente nesse evento. Me sinto parte desse grupo, não poderia não estar aqui. Um agradecimento especial à doutora Janine, minha amiga, não posso falar há quantos anos, mas bastante tempo, né? E que sempre me apoia. E eu vou falar para vocês, então, sobre aconselhamento genético, né? Genética da epidermólise bolhosa e aconselhamento genético. Vai ser meio corridinho aí para não atrasar mais o evento, né? Bom, então, vamos começar lembrando que a epidermólise bolhosa, com seus diferentes tipos, ela é causada por uma alteração do ponto de vista do tamanho da alteração, né? Do ponto de vista genético, uma alteração muito pequena. Por isso, não se conhecia quase nada sobre a genética da epidermólise bolhosa até alguns anos atrás, porque a gente tinha a capacidade de olhar o material genético só ao nível cromossômico. Mas as alterações que levam à epidermólise bolhosa são alterações dentro de genes que representam 1.000 avos em cada cromossomo. Então, precisou ter um avanço grande da genética para ter capacidade de olhar dentro de 1.000 avos de um cromossomo para a gente chegar lá aonde estão as alterações que levam à epidermólise bolhosa. Por menor que sejam essas alterações, né, ao nível dessa sopa de letrinhas aqui do DNA, elas fazem com que certas proteínas não sejam produzidas, e, não produzindo essas proteínas, nós vamos ter alterações no esqueleto da derme e da epiderme e os diferentes tipos de epidermólise bolhosa. Esse slide eu trago aqui para lembrar que todos nós temos 2 cópias de cada gene, né? E as condições que são chamadas de dominantes são aquelas pelas quais basta que uma cópia esteja alterada, ou seja, se perder um pouco da produção daquela proteína, já vai sofrer os problemas decorrentes da perda de proteína. Essas são as condições dominantes. E nós vamos ver algumas formas de epidermólise bolhosa que são dominantes. E as condições recessivas são aquelas em que você precisa ter as 2 cópias alteradas, ou seja, precisa perder quase toda a produção da proteína para que manifeste uma sintomatologia. E tem formas de epidermólise bolhosa que são recessivas. Então, tem formas dominantes e formas recessivas. As dominantes, basta, entre aspas, que tenha uma alteração genética numa cópia do gene, e as recessivas tem que ter nas 2. Quando tem nas 2, só tem praticamente, na prática mesmo, né, um jeito de ter as 2 cópias alteradas. É você ter herdado uma cópia alterada do pai e a outra da mãe. Não tem outra maneira, praticamente, sabe? Agora, quando você tem uma cópia alterada só, nas dominantes, é mais complexo, porque existem várias maneiras de ter uma cópia alterada. Você pode ter uma cópia alterada porque herdou uma cópia alterada de um dos teus genitores. Você pode ter uma cópia alterada porque aconteceu um acidente genético na formação em uma única cópia, ou ainda o genitor pode ter parte das suas células germinativas, óvulos e espermatozoides, contendo uma alteração e ter passado para você sem o genitor ter sinais e sintomas de epidermólise, porque no corpo dele pode não ter alterações. Então, veja que aí a coisa complicou, né? Então, a dominante é mais difícil da gente entender. E aqui, então, mostrando o que é uma variante patogênica, né? Eu, durante praticamente 30 anos, né, usei a palavra mutação, mas de maneira correta foi mudado esse termo, né? Esse termo já não se usa mais, e agora a gente fala em variantes, entre elas variantes patogênicas. As variantes patogênicas são justamente as trocas no material genético que acabam fazendo com que aquela proteína que seria produzida não seja produzida em qualidade ou quantidade suficiente, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia das condições genéticas que foram identificadas a partir do momento que passou-se a ter capacidade de estudar o material genético ao nível dos genes. Imagine que esse slide está ultrapassado, ele representa só o cromossomo 1, e olha o número de condições que vocês estão vendo ali, né? Então, no caso, né, da epidermólise bolhosa,
Nós temos uma classificação que é muito boa, por sinal, de todas as que já tiveram, não é porque é só a mais recente, mas ela é adequada, né? Ela leva em conta a genética, leva em conta a clínica, leva em conta a histologia, e ela fala das 4 principais formas de epidermólise bolhosa, que eu tenho certeza que todos aqui nessa audiência conhecem as 4 principais formas, né, que são baseadas na localização das bolhas em relação à junção da derme e da epiderme, né? Os tipos simples, juncional, distrófica e Kindler, que tenho certeza absoluta que todos aqui conhecem, né? Então, dependendo, né, de qual é o nível de clivagem no tecido da derme e da epiderme, que é a proteína que deveria estar juntando esses pedaços, esses folhetos de derme e epiderme, essa proteína estiver faltando e não estiver cumprindo o seu papel, você vai ter um dos tipos de epidermólise bolhosa. Por isso, eu acho essa classificação bem adequada, né? E essas proteínas que juntam e que não estão funcionando quando tem uma variante patogênica, elas são todas codificadas por genes que boa parte deles, não todos, como nós vamos ver, mas boa parte deles nós já conhecemos. Então, nós já conhecemos pelo menos uns 20 genes. Bom, o nosso genoma tem 20 mil genes. 20 mil, né? Mas pelo menos 20 deles são responsáveis pela produção de proteínas que têm algum papel nesta junção das camadas da pele, né? E aí, então, qualquer um desses aqui que você tiver uma variante patogênica dentro deles, vai levar a algum dos tipos ou subtipos de epidermólise bolhosa. Lembrando novamente da herança recessiva, então aqui embaixo tem uma árvore genealógica, né, que nós geneticistas chamamos de heredograma, e aqui você vê um padrão que é recessivo. O que chama a atenção de recessivo? Geralmente, o pai e a mãe não são afetados, aí os filhos podem ou não ser afetados, mas podem ser tanto do sexo masculino quanto feminino, né? E, às vezes, existe o parentesco entre o pai e a mãe. Não necessariamente, mas quando existe o parentesco, você tem que pensar numa forma recessiva. Então, vejam que é uma herança que a gente chama de horizontal, porque as pessoas que têm a condição estão numa linha horizontal nas gerações, né? Então, isso é uma herança recessiva, e aí, quando é assim, o casal que tem um filho, no caso, nos interessa aqui, epidermólise bolhosa, por uma forma recessiva, toda vez que forem ter outros filhos, terão um risco de 25% de ter um outro filho com a mesma condição. 75% de vir a ter um outro filho sem a mesma condição em cada gestação. E esses números valem para cada gestação. Não importa se tem 3 filhos com epidermólise bolhosa, o que eu acabei de falar vai valer para o 4º também, tá? E aqui nós estamos vendo uma família que a distribuição de quem tem epidermólise bolhosa é bem diferente da anterior, né? Aqui nós estamos vendo o que nós chamamos de herança vertical. Fácil de entender, né? Herança horizontal do anterior e herança vertical desse aqui. Então, aqui é uma herança autossômica dominante. Afeta também homens e mulheres, né? Mas muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes a pessoa que tem a condição tem um dos genitores afetados. Difícil que tenha os 2 genitores afetados, mas tem um dos genitores afetados, o que já é bem diferente da herança recessiva. E cada pessoa que tem uma condição dominante, como algumas formas de epidermólise bolhosa são dominantes, terá sempre um risco de 50% de vir a ter outros filhos com epidermólise bolhosa em cada gestação, tá? A não ser, claro, que acabe casando com alguém que também tem epidermólise bolhosa, daí esse risco aumenta, né? Obviamente. Agora, até aqui eu acho que vocês conseguiram compreender os conceitos básicos para o aconselhamento genético, mas as coisas não são tão simples na vida real. Aliás, vocês são ótimas pessoas para nos explicar que as coisas não são tão simples na vida real, não é verdade? Às vezes é bonito aqui no slide, né? Mas na vida real é mais difícil. Agora, então, aqui no meu caso, aqui, né, nós temos uma pessoa, que é o indivíduo 3 ali, que ele tem epidermólise bolhosa. Tá, mas aí não seguiu nenhum dos padrões que eu mostrei até agora. Será que é dominante? Será que é recessivo? E isso é fundamental para o aconselhamento genético, né? Porque se for dominante, existe um risco daquele casal 1, 2, eventualmente ter um outro filho com epidermólise bolhosa. Se for recessivo, tem o risco de 25%, né?
Enfim, nós precisaríamos entender, e nessa situação não é tão simples saber se é dominante ou recessivo. Por quê? Porque pode ser que a pessoa é a primeira na qual aconteceu aquela alteração genética. É o que nós chamamos tecnicamente de novo. Um nome que para nós brasileiros é difícil de compreender, porque para nós de novo quer dizer está repetindo, né? Ou seja, exatamente o contrário do que a palavra de novo do latim quer dizer aqui, que quer dizer novidade, né? Mas para nós, então, tomar cuidado. Essa palavra de novo tem uma implicação importante também no aconselhamento genético, porque se aconteceu na formação genética daquela criança com epidermose bolhosa e não veio da genética do pai nem da mãe, bom, a chance do pai ou a mãe vir a ter um outro filho com epidermose bolhosa nesta situação é pequena. Afinal de contas, a princípio, não há nada de errado no material genético deles e o risco, então, é pequeno, né? Então, aqui mostrando, essa alteração pode acontecer tanto na formação daquele óvulo que deu origem, né, àquela criança, como daquele espermatozoide que deu origem àquela criança. Ainda temos outros conceitos aqui, como da penetrância, que quer dizer, tá, eu tenho uma alteração genética. Qual é a proporção de pessoas que, com a alteração genética, vão desenvolver sinais e sintomas? É isso que nós chamamos de penetrância. E nem sempre a penetrância é 100% nos casos de epidermose bolhosa. Tem pessoas que nós nem sabemos por quê, têm alteração genética e acabam não desenvolvendo. É um número pequeno, mas existe, e isso precisa tomar cuidado. Também tem que tomar cuidado com outro aspecto, que é variabilidade de expressão, que é outra coisa. As pessoas, às vezes, confundem penetrância com variabilidade de expressão. Variabilidade de expressão é, literalmente, o grau. Então, não é que a pessoa não está manifestando, tem o gene e não está manifestando. Ela está manifestando, mas pode estar manifestando de uma forma tão leve que talvez você nem observe ou talvez nem considere aquilo uma epidermose bolhosa. Cuidado, porque isso pode ter uma implicação muito grande no aconselhamento genético. Muito bem, então agora, tudo isso, né, traduzido para a epidermose bolhosa. Então, na forma simples, 3 em cada 4 casos, mais ou menos, né? 3 em cada 4 casos são de herança dominante, na simples, tá? Causadas por alteração em vários genes, principalmente esses dois que são mais conhecidos, KRT5 e KRT14. Mas tem raros casos dominantes com variantes patogênicas em outros genes. Também tem casos de herança autossômica recessiva, causada principalmente por alterações em um desses genes que eu coloquei aqui embaixo. Tá? A penetrância para as alterações de KRT4, KRT5 e KRT14 é bem alta, perto de 100%. Tipo assim, se tiver alteração, é quase certo que a pessoa vai ter. Mas dependendo se as duas cópias estiverem alteradas ou uma só, pode haver uma penetrância diferente. Tá? Na epidermose bolhosa simples, as mutações de novo são comuns. Tá? Ou seja, é bastante comum que aquela pessoa seja a primeira pessoa que está tendo, claro, quando não tem outros casos na família, obviamente. Tá? Isso é importante. E ainda tem a história do mosaicismo, que é parte das células do genitor terem alteração genética e parte não terem, como eu falei. E isso, cada vez que se estuda, se entende que é maior o número de pessoas que têm o mosaicismo. Estamos referindo aos pais, que é parte das células terem alteração e parte não terem. Cerca de 5% dos casos em alguns trabalhos, e agora já estão falando até de 18% dos casos na epidermose bolhosa simples. Então, isso é um fator bem importante. 5 minutos. Tá, então, esses dois eu vou passar porque eu já tinha mostrado. Então, agora eu vou falar rapidinho da distrófica, que ela pode ser, em algumas famílias, recessiva, em outras, dominante. Então, um pouquinho diferente já. A recessiva, geralmente, é a forma mais severa. Né? Ela é causada por alteração praticamente num único gene, então aí é bem diferente da outra, porque é um gene, só que este gene é enorme, como foi demonstrado pelo colega agora há pouco aqui na palestra, né? E já existem mais de 1.240 variantes patogênicas descritas nesse gene. Então não é fácil fazer uma análise genética, mas a parte mais fácil é que é um único gene para ser estudado. Tá? Ela distrófica
pode ser dominante, adistrófica, pode ser dominante também, como 70% dos afetados têm um pai afetado, e 30% são novas mutações. Tá? Eu vou passar isso aqui. É importante, quando você vai fazer o teste genético para aconselhamento genético, não só fazer o teste na pessoa, com epidermólise bulhosa, mas primeiro na pessoa, para identificar qual é o gene que está alterado e quais são as variantes patogênicas. Mas depois é muito importante testar, não precisa fazer o teste completo no pai e na mãe depois. Testa no pai e na mãe só aquilo que foi encontrado na criança. Mas é muito importante fazer isso justamente para a gente entender bem direito essas questões todas que eu falei aqui. Se veio do pai, se veio da mãe, se veio de ambos, se não veio de nenhum dos dois. Então, isso é fundamental para o aconselhamento genético. A juncional, né? Principalmente herança recessiva, mutações nesses 4 genes principais, mas também em outros genes. Então, a gente vai buscar alterações nesses genes, em geral, como é juncional. E aqui também, a mesma coisa. Tem que fazer a confirmação das alterações genéticas nos pais para poder fazer um aconselhamento genético adequado. Tá? Porque já foram descritos casos do tal do mosaicismo germinal em pais de pacientes. E, por último, Kindler, né, que é recessivo também, causado basicamente por alteração neste gene aqui, e também tem que tomar cuidado e fazer o teste nos pais depois que você confirma na criança para poder fazer o aconselhamento genético. Aqui, já chegando ao fim, uma palavrinha só para quem tem a epidemiólise bulhosa e planeja ter filhos. Porque tudo que eu falei até agora era para os pais de que têm um filho com epidermólise bulhosa e pensam, né, em ter outros filhos. Né? Mas a gente tem muitos adultos, agora ainda bem, né, com epidermólise bulhosa, e aí, então, eles têm que entender o aconselhamento genético também. Se um adulto tem uma epidermólise bulhosa dominante, tem 50% de chance em cada gestação de vir a ter um filho com epidermólise bulhosa, e existem alternativas reprodutivas, caso seja do desejo desses pais, tentar evitar que um outro filho tenha epidermólise bulhosa, existem alternativas reprodutivas. Tem que identificar o gene, identificar a mutação, e uma das alternativas, não é a única, hein? Mas uma delas é fazer uma fertilização in vitro e o teste genético nos embriões e selecionar aqueles que não carregam a alteração. Agora, nas formas recessivas, a pessoa com epidermólise bulhosa com forma recessiva vai depender muito, totalmente, na verdade, do parceiro para saber os riscos de vir a ter um filho com epidermólise bulhosa. Porque se é recessiva, o filho só vai ter aquela epidermólise bulhosa se as 2 cópias do gene do filho estiverem alteradas. Bom, mas para as 2 estarem alteradas, o parceiro também tem que ter pelo menos uma cópia alterada. Né? Então, importante identificar qual é o gene que é responsável pela forma recessiva na pessoa com epidermólise bulhosa e testar o parceiro para ver se ele não é um portador assintomático. Né? Uma pessoa que tem uma cópia alterada e uma normal, nestes casos, poderia haver um risco de até 50% de vir a ter um filho com uma forma recessiva, porque quem tem epidermólise com forma recessiva sempre vai passar uma cópia alterada para frente. Se o parceiro tiver uma cópia alterada e uma normal, então só depende se ele vai passar uma ou outra para frente, não é? E isso é 50%, que é um risco alto. Tá? Então, as conclusões são: os testes genéticos são úteis para confirmar a suspeita diagnóstica já nos primeiros dias de vida, onde não é tão simples fazer o diagnóstico muitas vezes. Auxilia na informação prognóstica, porque dependendo do gene que tiver alterado, e hoje sabemos de algumas mutações, variantes patogênicas que tiverem, podemos ter uma ideia da gravidade ou não daquela condição. Otimiza o aconselhamento genético, como falei aqui o tempo todo, a importância fundamental. Permite o diagnóstico pré-natal e principalmente pré-implantacional, e agora orienta os novos tratamentos, né, baseados em genes de mutação, que nós estamos vendo aqui o dia inteiro. Né? Temos agora a terapia para quem tem epidermólise para determinado gene. Amanhã teremos para quem tem em outro gene. Então, como que a gente vai saber se os nossos filhos, nossos parentes podem ter acesso a isso se a gente não sabe sequer quais são os genes que estão alterados nele? Então, o último aqui não é o menos importante hoje em dia. Vou parar por aqui, depois
acho que vai ter alguma oportunidade para perguntas. Tá? Obrigado.